Fala pessoal, bem-vindos ao canal Matemática com Anderson Prado. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade sobre análise combinatória e o tópico de hoje estudado vai ser sobre permutação simples. Antes de dar início a essa videoaula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, se puderem compartilhem com seus amigos e dê o like também, dê o joinha para ajudar a gente. Se tiver alguma indicação ou uma melhoria, não esqueça de deixar um comentário. A gente sempre está procurando melhorar a cada vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre permutação simples, mas para quem ainda não estudou sobre o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, e o PFA, que é o princípio fundamental aditivo, eu peço para vocês dar uma olhadinha no vídeo, porque esses dois primeiros vídeos são essenciais, fundamentais para a gente entender análise combinatória. Porque, como eu até selecionei aqui e deixei escrito, toda teoria de contagem é uma consequência dos princípios multiplicativo e aditivo. Todos os princípios que vierem agora vão depender desses dois principais, que são esses dois. Bom, então a partir disso vamos largar de resenha e vamos começar a aula de hoje. A gente vai falar sobre permutação simples. O que seria permutação simples? Eu costumo separar pelo seguinte: eu vou trocar N objetos de lugar. Eu vou ter uma infinidade de objetos e eu posso trocar eles de lugar. Vamos supor, eu tenho 10 objetos e eu vou querer trocar em 10 espaços. Então eu vou poder trocar ele diversas vezes e o vídeo de hoje a gente vai ensinar como que a gente pode calcular isso. A gente tem que associar a permutação simples muito ao princípio fundamental multiplicativo, principalmente o generalizado, porque a gente sabe que o PFC, o de contagem, ele é dividido em dois, o que é para 2 casos e o que é para 3 casos ou mais. Só que quando vai ficando muito grande o número de casos, a gente vai ter a permutação simples para facilitar esse trabalho, certo? Então vamos lá para a definição. Dados N objetos distintos, uma permutação simples desses objetos é qualquer agrupamento ordenado de todos os objetos. Então, eu vou agrupar esses objetos. Vamos representar essas posições por traços, como eu havia dito no primeiro exemplo, para a gente distinguir permutação simples. Eu vou pôr N espaços, porque aqui novamente a gente vai analisar o seguinte: a gente tem N espaços e eles são numerados de N até 1. Bom, o que seria isso? Como eu disse, ele vai ser um princípio multiplicativo. Eu vou ter tantos casos e vou diminuindo um por um. Logo, a gente vai ter o seguinte: primeiro caso eu vou ter N casos, depois N menos 1, até eu chegar em 1. O que seria isso? A gente colocar isso em notação seria o N fatorial. Por quê? Porque N vezes N menos 1, aqui depois viria N menos 2, só está diminuindo de 1 em 1, certo? Até chegar a 1. Isso na matemática nada mais é do que o fatorial, no caso N fatorial. Certo, pessoal? A partir disso, a gente sabe que para calcular a permutação de N elementos, a gente nada mais é do que o PFC generalizado. A gente vai calcular para muitos objetos, em vez de só um número específico, um pequeno grupo. Logo, a gente tem que P de N nada mais é que N fatorial, como está aqui. É bom a gente saber distinguir quando a gente vai usar. Por isso eu coloquei essa pequena observação. Se a gente observar aqui, quando tiver no problema falando sobre anagramas, fila, posição de lugar, a gente sabe, permutação. Isso vai facilitar bastante quando a gente
tiver, por exemplo, estudado todos os tópicos, e muitas vezes a gente confunde. Então, se a gente souber separar para quando a gente vai ter que usar cada um, isso vai facilitar e muito a vida da gente. Bom, então bora lá para o exemplo. De quantos modos podemos arrumar em fila? Ó, já no problema já me disse, em fila. Vou circular. 6 livros diferentes de matemática. 6 matemática. 3 livros diferentes de física. Então, 3 de física. E 2 livros diferentes de estatística. De modo que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos. Ou seja, esse problema está querendo que eu organize 6 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de física, 2 livros diferentes de estatística. E as matérias têm que sempre continuar juntas, correto? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Espera só um pouquinho que eu vou despoluir um pouco. Então, a gente vai ter que, novamente, se situar no problema, se colocar no lugar da pessoa. Esse problema fica mais fácil se a gente ver ele de duas formas. Eu vou dividir ele em 2 casos. O primeiro eu vou pôr restrição. Ele quer o quê? Livros de mesma matéria juntos. Ou seja, eu tenho quantas matérias? Matemática, física e estatística. Então tem 3 matérias. Então, 3 blocos. Porque eles têm que ficar todos juntos, todos agrupados. Eu numerei por M matemática, F física e E estatística, certo? Mas a gente tem um detalhe, aqui a gente pode permutar um entre o outro. Porque vocês concordam comigo que esse bloco M aqui, ele pode vir para cá, ou ele pode vir para cá. E o mesmo acontece com os outros. Agora vamos separar em casos para ficar mais fácil. Novamente vou selecionar a restrição. Então vamos supor que eu tenho 3 blocos e vamos lá. Cada bloco é um montante de livros. Matemática, se eu for colocar ele aqui na primeira posição como está, quantos modos ele vai ter para se deslocar? Ele vai poder se deslocar nesse lugar onde que ele está, ou aqui, certo? Portanto, ele tem o quê? 3 modos de permutar aqui dentro. O de física, ele vai ter só 2 espaços. Se eu colocar o matemática e fixá-lo aqui, então o física vai poder ficar ou aqui ou aqui. Então, 2 espaços. E por último, estatística, 1 espaço, porque eu já coloquei os outros 2. Portanto, isso é o quê? 3 fatorial, está diminuindo de 1 em 1. Agora, a gente tem que analisar o seguinte, isso aqui não resolveu o problema, porque os livros, eles são separados em blocos, só que cada bloco possui um número de livros. Por exemplo, matemática possui 6 livros. O que isso quer dizer? Ele tem um bloco separado, está lá encaixado, mas esses livros dentro desse bloco, eles podem se permutar entre si, porque eles são livros diferentes, mas a restrição me diz livros de mesma matéria juntos. Ou seja, eles podem mudar constantemente ali dentro. Então a gente vai dividir no segundo caso, que agora é bloco a bloco. Portanto, o primeiro a gente tem 6 livros, então a gente tem 6 espaços, como mostra aqui. Se a gente pegar o primeiro livro, ele tem quantos espaços para perguntar dentro desse bloco matemática? 6. Mais outro livro, já vai ter ido um livro. Então vai sobrar quantos espaços? 5 espaços. E assim sucessivamente, até acabar os livros. Portanto, a gente vai ter o quê? 6 fatorial. Agora a gente vai analisar os livros de física. Pelo mesmo princípio. Temos 3 livros. A gente vai ter 3 espaços. Como a permutação me diz que é de n, n-1, n-2, então vai ser o quê? 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial, como mostra aqui na figura. E o mesmo para a estatística.
2 fatorial, porque são 2 livros. Logo, ele quer saber, agora a gente vai para a pergunta principal. Ele quer saber aqui, quantos modos a gente pode arrumar em fila esses livros? E eles têm que estar juntos. Ou seja, a gente vai ter que, simplesmente, pelo princípio multiplicativo, novamente, relembrando, a gente sempre vai usar princípio multiplicativo e aditivo para resolver todas as demais questões de combinatório. Então a gente vai ter, no primeiro caso, quantos casos? 3 fatorial. Então a gente vai ter 3 fatorial. Eu vou apagar aqui para ficar um pouco melhor e ficar mais fácil de ver, como aqui na minha resposta. A gente vai ter o 3 fatorial. A gente vai ter o 3 fatorial. A gente vai ter ele aqui. Pelo princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar por 6 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, como aqui na resposta. Logo, se a gente for desenvolver isso, a gente vai achar o número inteiro de modos que a gente pode perguntar esses livros. Então é isso, pessoal. Foi só um exemplo mesmo. Para todos os outros a gente vai usar o mesmo critério. A gente só tem que analisar que para esses casos a gente vai ter que utilizar novamente o princípio multiplicativo e o aditivo. E permutação simples nada mais é que o princípio fundamental da contagem, o multiplicativo generalizado. Por quê? O generalizado a gente vai olhar para mais casos. Só que quando a gente tiver N casos distintos, a gente vai usar o quê? Permutação simples. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre arranjo simples. E não esqueçam, compartilhem esse vídeo, deem sugestões e não esquece de dar aquele like e ajudar o profissional da educação. Muito obrigado para vocês e até mais.